O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os 11 discípulos foram para a Galiléia, ao monte que Jesus lhes tinha indicado. Quando viram Jesus, prostraram-se diante dele. Ainda assim, alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se e falou: toda a autoridade me foi dada no céu e sobre a terra. Portanto, ide e fazei discípulos meus, todos os povos, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a observar tudo que vos ordenei. Eis que eu estarei convosco todos os dias, até o fim do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Por entre aclamações Deus se elevou. O Senhor subiu ao toque da trombeta. Meus irmãos e irmãs, na ascensão do Senhor, a Igreja nos convida a contemplar um mistério muito bonito da nossa fé. Jesus sobe ao céu, volta para o Pai, entra na glória, não para se afastar de nós. A ascensão não é o fim da presença de Jesus, é o início de uma presença nova, mais profunda, mais universal. Ele já não caminha apenas nas estradas da Galileia, agora ele caminha com toda a igreja, em todos os lugares, em todos os tempos, sustentando toda a missão da igreja. Na primeira leitura dos Atos dos Apóstolos, hoje vimos Jesus falando aos discípulos. Ele estava falando sobre o reino, passou 40 dias falando sobre o reino de Deus. E isso já nos mostra que Jesus estava preparando os discípulos. Depois da cruz, morte e ressurreição, aqueles discípulos ainda precisavam de uma preparação. O coração ainda estava muito medroso. Eles ainda tinham muitas dúvidas, muitas expectativas humanas. E aí Jesus não vai embora assim de repente. Ele começa a preparar o coração deles, falando sobre o reino de Deus. E aí veio uma pergunta: Senhor, é agora que vai se restaurar o reino de Israel? Essa pergunta estava se relacionando com o reino visível. Eles perguntam se ele iria usar o poder no sentido visível, político. Esse poder onde pudesse haver uma vitória visível. Mas Jesus os conduz a um outro poder, a algo maior. E ele diz: recebereis o poder do Espírito Santo. Totalmente diferente, né? Recebereis o poder do Espírito Santo para seres minhas testemunhas. Por isso que é uma convocação a ser testemunha, a ascensão do Senhor. Testemunha de Jesus. E aqui está uma lição. Jesus não entrega àqueles discípulos o controle dessa história, mas ele confia a eles uma missão. E essa palavra nos atinge. Nós somos chamados também, nos é pedido exatamente isso daqui, a testemunhar o Cristo com a nossa vida, com a nossa palavra, com a nossa caridade, com a coragem de viver o Evangelho no cotidiano. Depois da ascensão, os discípulos ficaram olhando para o céu. Então escutaram a pergunta: homens da Galileia, por que ficais aqui parados, olhando para o céu? Outra pergunta que deve nos atingir também. A fé cristã, ela nos faz olhar para o céu, sim, porque o céu é a nossa meta, é o nosso destino. Estamos nos preparando. A maior esperança que temos
no céu. Nós temos esta esperança. Mas olhar para o céu não significa ficar parado aqui na terra. Esperar a vida eterna não significa fugir da vida presente. Não. Quem crê no céu, aí ele deve assumir sua responsabilidade aqui na terra. Quem espera a glória de Deus, aí é que deve se preparar melhor, cuidando aqui dos irmãos, cuidando da família, cuidando da igreja, da comunidade, dos mais pobres, dos que sofrem. Quem quer ir para o céu, se prepare aqui. A porta é essa, a senha é a preparação, ajudando as pessoas, vivendo bem. Existe um tipo de espiritualidade que corre o risco de ficar parada. É aquela espiritualidade que você diz assim: eu sou muito católico, sou muito religioso, reza, não quero compromisso com ninguém, nem com nada. Meu negócio é só o céu. Mas o céu, ao céu não se chega assim. Tem que passar por essa vida, pela tarefa que o Senhor nos confiou. Não adianta viver escutando a palavra e não mudar nenhuma atitude. Às vezes participa da missa comum, não se torna uma pessoa melhor, mais fraterna. Fala de Deus para as pessoas, mas não aprende a tratar melhor o povo, as pessoas. A ascensão, ela nos cura desse tipo de fé acomodada. Porque é uma convocação. Jesus sobe ao céu, mas nos envia missão. Nos mostra a meta, mas também nos entrega essa tarefa de cuidar uns dos outros. Ninguém é chamado a viver olhando para cima, distraído. Não, mas é chamado para caminhar neste mundo com o coração em Deus, com o coração no céu, caminhando aqui, neste mundo. Na segunda leitura, São Paulo, ele faz um pedido a Deus em uma oração, que Deus pudesse conceder a luz de Deus, para nos orientar. Realmente nessa vida nós precisamos muito da luz de Deus. Às vezes a gente enxerga o problema, mas não enxerga a solução. Não consegue ver a solução, a esperança. Às vezes a gente vê o defeito dos outros e não vê o nosso, por exemplo. Por isso a gente precisa da luz de Deus, dessa luz do Espírito de Deus, para que a gente possa ter essa orientação. Às vezes a gente vê a realidade difícil, fica com medo, chega ao cansaço na nossa mente, o pessimismo começa a atingir o nosso coração. Por quê? Porque a gente esqueceu também, e quem deve nos lembrar o Espírito, esquecemos que existe o Cristo ressuscitado, que está acima de tudo, que tem toda a autoridade, todo o poder e toda a soberania. A ascensão, ela quer dizer para nós assim, que Jesus é o Senhor de tudo. Aconteça o que acontecer, mas Ele é o Senhor de tudo, a última palavra é a dele. Não existe nada neste mundo, nenhuma força, nenhuma dor é maior que Ele. Nada. Nenhuma crise, nenhuma escuridão, nada vai ter a última palavra. A última palavra é do Cristo glorificado, sempre, sempre. Paulo também nos lembra que Cristo é a cabeça da igreja e nós somos o seu corpo. Cristo é a cabeça, a igreja é o seu corpo, nós somos a igreja, somos o corpo de Cristo. Por isso tem a facção de pecadores, nós somos os pecadores. Quem nos santifica? A cabeça da igreja. Então isso quer nos dizer que a igreja que somos nós não caminhamos sozinhos, ela não caminha sozinha, é com a força de Deus, a força do Cristo, não é com as próprias forças. Tudo que ela faz é o Cristo. Quando ela está evangelizando, quem é que evangeliza? É o Cristo. A igreja não nos pertence, ela é do Cristo. Quando ela serve, quem serve é o Cristo. Quando ela acolhe, quem acolhe é o Cristo. Quando ela perdoa, consola, ensina e cuida, é Jesus que continua agindo na história por meio de nós. No Evangelho, Jesus encontrou os discípulos lá na Galileia. Eles se prostraram diante dele, mas aconteceu uma coisa interessante. O Evangelho diz que mesmo assim alguns ainda duvidaram. Quer dizer, estavam diante do ressuscitado,
alguns ainda duvidaram. Isso já nos consola muito, porque a gente percebe que Jesus não chama só os perfeitos, não é? Aqueles discípulos, os seguidores, não eram homens perfeitos, estavam ali carregando todas as dúvidas no coração. Tinham fé, mas também tinham fragilidades. Eles adoravam, mas ainda precisavam amadurecer esta adoração. E o mais bonito ainda é que o Evangelho diz que Jesus não os rejeita. Diz que ele aproxima-se dele. Jesus aproximou-se. Jesus sempre se aproxima dos mais frágeis. E o mais interessante, ainda confia uma missão aos mais frágeis. Isso é para nós também. Acontece conosco. O Senhor, Ele já conhece nossas fragilidades, nossas dúvidas, nossos medos, nossas incoerências. E mesmo assim Ele se aproxima. Deus não chama apenas quem é forte. Deus fortalece quem Ele chama. Mesmo que sejamos simples e frágeis. O problema, meus irmãos, o problema não é sentir-se frágil. Não é. O problema é quando nós nos fechamos para Deus. Porque só Ele pode nos fortalecer e dar a graça que nos tira do campo, nos faz, né, ficar melhores. Às vezes você se sente fraco e não se abre a graça de Deus. Esse é o grande problema. O problema não é você ter medo das coisas do mundo, da vida. O problema é você ficar paralisado por conta do medo. Deixar que o medo lhe paralise. O problema não é você reconhecer sua pobreza, sua fragilidade. O problema é não permitir que Deus possa lhe levantar dessa situação e lhe enviar. Jesus diz: toda a autoridade me foi dada no céu e sobre a terra. Portanto, ide, fazei discípulos meus todos os povos. Quer dizer, a autoridade de Jesus não é aquela autoridade opressora, é uma autoridade diferente. Ele simplesmente envia. Ele não pesa sobre nós com o domínio, mas Ele nos levanta para a missão. E a missão da igreja é muito clara: é fazer discípulos. Essa é a missão da igreja. Nós estamos aqui para fazer discípulos. Não é só por cada um de nós mesmos, não. A nossa missão, e que não é facultativa, você não pode dizer: eu só faço se eu quiser. Não, ela foi confiada. É uma missão a cada um de nós. Eu tenho a obrigação de fazer com que outras pessoas sigam Jesus. Aí precisamos nos perguntar: será que minha fé tem conquistado alguém para Jesus? Faça essa pergunta. Minha família, por exemplo, se pergunta: será que minha família tem sido esse exemplo, tem transmitido Jesus? A igreja, as pastorais, os serviços, os movimentos, naquilo que ela faz, será que estão levando o Evangelho? Estão só mantendo as atividades? Evangelizar não é só fazer coisas, não. É ajudar cada coração a chegar até o Senhor. Descobrir que a vida só tem sentido se ela for vivida assim, em Deus. Em Deus. E aí vem a promessa para finalizar: eis que estareis convosco todos os dias até o fim do mundo. Todos os dias, diz o Senhor. Não é apenas naquele dia bom e bonito, não. Todos os dias difíceis, nos dias de alegria, nos dias de dores, nos dias que nossa fé está bem fraquinha, e também nos dias que nós estamos com a fé bem luminosa. Mas Ele está todos os dias. Cristo está sempre conosco, na Eucaristia, na palavra, na oração, na comunidade quando se reúne agora, por exemplo, nos pobres, no enfermo, naquele irmão que está precisando de ser cuidado, está conosco. Meus irmãos, a ascensão então nos ensina a voltar os olhos para o céu, mas com os pés na terra. O céu é a meta,
Mas a lição começa aqui, como eu disse, começa em casa, no modo como tratamos cada um, começa no trabalho, vive com a honestidade e na responsabilidade. Começa na vida, nas relações. Na hora que você está perdoando alguém, aconselhando, escutando, acolhendo. Então não fiquemos parados, olhando para os céus caídos. O Senhor nos envia e Ele pede uma fé que se mova, uma esperança que caminhe, uma caridade que faça um gesto concreto. É isso que Ele pede. Que a nossa igreja, a nossa vida desperte cada dia mais para ser mais missionária, mais próxima, mais humana, mais cheia do Espírito Santo. Amém?